boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está vendo este vídeo. Eu sou o professor Thomson e vamos começar a falar sobre sistema digestivo. A digestão é o processo que fornece energia para o corpo humano. Como vocês podem ver conforme a imagem, aqui está todo o nosso sistema digestivo e seus principais órgãos componentes que o compõem. A digestão sempre começa na boca e termina no ânus. Vocês podem ver aqui. Os nutrientes são absorvidos pelas células e são utilizados durante a digestão, claro, né, para obtenção de energia e funcionamento de processos vitais. Porém, para se ter acesso a esses nutrientes, os seres vivos eles precisam digerir as moléculas que compõem os alimentos. E cada alimento ele tem a predominância de algum tipo de macromolécula que o compõe. São eles as proteínas, lipídios, carboidratos, sais minerais e vitaminas. Muitos alimentos têm em sua composição carboidratos. Esses aqui são os principais alimentos que contêm carboidratos. Termo que se refere a um conjunto de substâncias que inclui amidos, açúcares e a celulose. E eles estão geralmente presentes em grande quantidade nas frutas, massas, raízes, farinhas e nos cereais. Normalmente, nós aproveitamos os amidos e os açúcares como fonte de energia. A celulose, apesar de ser um carboidrato, ela não é aproveitada pelas nossas células. Nos vegetais, a celulose, ela compõe a estrutura rígida das células. E os rótulos dos produtos, eles costumam indicar a proporção da celulose presente no alimento como fibra. Então, se você consome um alimento que contém muita fibra, é porque ele tem uma alta dose de celulose. E esses são os principais alimentos que contêm celulose. Se você for olhar bem, a maioria desses alimentos eles estão associados como reguladores digestórios. Isso porque, apesar de a gente não digerir a celulose, ela ajuda a regular a nossa digestão, atuando principalmente no intestino grosso. Entre os componentes que nós utilizamos na digestão, vamos falar primeiramente sobre as proteínas. Vamos conhecer agora as proteínas. Elas são substâncias químicas que desempenham funções multidiversificadas no corpo humano. Elas são também macromoléculas de alto peso molecular e constituídas de unidades menores, denominadas aminoácidos. Uma nutrição balanceada, ela inclui a ingestão adequada de proteínas que são especialmente abundantes nas carnes em geral, nos peixes, no leite e nos seus derivados, é claro, né? Nos ovos e em outros diversos grãos, né? Como a soja, o feijão, a ervilha e até mesmo a lentilha. As proteínas elas são compostas de aminoácidos, que são substâncias orgânicas que contêm sempre um grupo amina, que é esse aqui que vocês podem ver aqui, e um radical ácido, que é esse daqui, que eu estou circulando no momento, com a seguinte fórmula geral. Aqui vocês vão ver o radical ácido e aqui o grupo amina. O R, gente, ele indica a variável de aminoácido, que cada aminoácido é diferente entre si. São conhecidos atualmente 20 aminoácidos que participam da estrutura das proteínas. E eles são de dois tipos. Eles podem ser aqueles que são produzidos por um organismo, né, pelo próprio organismo, que são chamados de aminoácidos naturais ou não essenciais, e há também os aminoácidos que devem ser adquiridos por meio dos alimentos, que são os aminoácidos essenciais. A divisão, entretanto, de aminoácidos naturais e essenciais, ele varia conforme a espécie animal considerada. Por exemplo, você tem um animal cujo aminoácido natural pode ser natural em uma espécie, mas ele é essencial em outra, como, por exemplo, a histidina. A histidina ela é um aminoácido essencial nos cães, ou seja, eles têm que adquirir ela através dos alimentos. Mas nós, seres humanos, nós já temos a histidina, nós já produzimos ela.
sendo que na infância, porém, ele tem que ser adquirido, esse aminoácido. Aqui, gente, tem uma lista dos aminoácidos que são naturais nossos, né, do ser humano, aminoácidos naturais. E ao lado aqui, direito, os aminoácidos essenciais, que são aqueles adquiridos através da alimentação. E os aminoácidos, gente, eles são formados por ligação peptídica, que é a ligação que se estabelece entre dois aminoácidos, né? E consiste na união entre o carbono do grupo ácido de um aminoácido e o nitrogênio do grupo amina de outro aminoácido, conforme mostrado, né, no esquema abaixo. Quando a ligação peptídica ocorre, há sempre uma produção de molécula de água. Por exemplo, você tem aqui um aminoácido 1 e o aminoácido 2. Quando eles se juntam, vai produzir a água e aqui um outro aminoácido, que está sempre ligado, como ele falou, com carbono, né, do grupo ácido, com o nitrogênio do grupo amina. Essa aqui é a ligação peptídica. As proteínas, por causa disso, as proteínas elas podem ser definidas como polipeptídeos de cadeia longa, resultante da união de cerca de 80 até centenas de aminoácidos. A hemoglobina, por exemplo, é uma proteína que possui uma cadeia peptídica formada por 574 aminoácidos. Pensem nisso, hein? Só a hemoglobina presente nas nossas hemácias possui 574 aminoácidos combinados, daqueles 20 lá que a gente conhece. E quanto à estrutura, as proteínas podem ser consideradas primárias, secundárias, terciárias ou quaternárias. Quando se considera apenas essa sequência aqui, ó, por exemplo, uma sequência de aminoácidos de forma linear, a estrutura proteica é chamada de primária. O filamento proteico, entretanto, não se apresenta esticado. Na realidade, o filamento proteico é dobrado, conferindo à molécula uma forma helicoidal. Nesse caso, nós vamos ter uma estrutura proteica chamada de estrutura secundária. Na maioria dos casos, o filamento helicoidal ele se dobra ainda mais entre si, tornando a molécula quase arredondada, né? E esse é um exemplo de aminoácido de estrutura terciária. E há também as proteínas que não são constituídas por apenas uma cadeia polipeptídica, e sim por duas ou mais cadeias polipeptídicas interligadas. Essas são as estruturas quaternárias, que nós chamamos. Agora, certos fatores ambientais podem alterar a estrutura de uma proteína, promovendo a sua deformação. Esse fenômeno a gente chama de desnaturação. Quando a proteína desnatura com a sua estrutura química, ela se alterna, né, e se torna até mesmo inerte. A temperatura e o grau de acidez são os principais fatores ambientais capazes de provocar a desnaturação da proteína. Por exemplo, quando você vai fritar um ovo ou cozinhar e ele assume aquela forma sólida, isso acontece porque a proteína está se desnaturando. Um outro exemplo que nós temos é o queijo coalho. Devido à ação de bactérias e fungos presentes no ar, o que acontece com o leite? O pH dele é alterado, e quando o pH altera, né, ele se torna mais básico, no caso, né, ele acaba, então, tendo aquele estado de coalho, mais sólido, né? Acontece aquilo. O queijo coalho nada mais é do que o leite cujas proteínas foram desnaturadas. Agora, qual o papel biológico das proteínas? No organismo humano, nós temos muitos tipos de proteínas que executam diversas funções. Mas, basicamente, essas substâncias orgânicas elas podem ser agrupadas em 5 grandes categorias de acordo com a sua função. A primeira delas é a função estrutural, que são proteínas que têm uma função estrutural ou plástica quando participam das estruturas das células ou dos tecidos em que ocorrem, como, por exemplo, o colágeno. É uma proteína de alta resistência encontrada na pele, nas cartilagens, nos ossos e nos tendões.
A miosina e a actina, elas são abundantes no músculo e participam do processo de contração muscular. A queratina é uma proteína hipermeabilizante encontrada na pele, no cabelo e nas unhas, e contribui também para evitar a perda excessiva de água para o meio externo, o que favoreceu a adaptação dos animais à vida terrestre. A albumina é uma proteína abundante no plasma sanguíneo, que é a porção líquida do sangue. Está relacionada à regulação osmótica, né? E dá aquele aspecto de viscoso ao plasma sanguíneo. O, fib- o fibrinogênio é uma proteína do sangue relacionada com o mecanismo de coagulação sanguínea. Outro exemplo, ela pode ter uma função hormonal também, a proteína. Vários hormônios do nosso organismo são de natureza proteica. Resumidamente, podemos caracterizar os hormônios como substâncias elaboradas pelas glândulas endócrinas, uma vez que são lançados no sangue. Os hormônios, gente, eles vão estimular ou inibir a atividade de certos órgãos, como é o caso da insulina, que é o hormônio produzido no sangue, no pâncreas, né? Que se relaciona com a manutenção da glicemia, que é a taxa de glicose do sangue. Outra função que as proteínas têm é a função nutritiva, onde elas são usadas como fonte de aminoácidos, requerido pelo ser humano e outros animais. Esses aminoácidos podem ainda, né, ser oxidados como fonte de energia no processo respiratório. Outra função que elas possuem também é a função de defesa, pois existem células nos nossos organismos capazes de reconhecer a presença de substâncias estranhas nele. Essas substâncias estranhas ao organismo, elas são chamadas de antígeno. E quando você tem um antígeno presente no organismo, nós vamos produzir uma proteína de defesa, que são os anticorpos. Os anticorpos eles se combinam quimicamente com o antígeno, neutralizando o seu efeito. A reação antígeno e anticorpo ela é altamente específica, ou seja, existe um anticorpo para cada tipo de antígeno, certo? Que significa que determinado anticorpo neutraliza apenas o antígeno responsável por sua formação. Nós vamos falar desse assunto quando nós estivermos estudando vacinas, soros, entre outras doenças, né? A prevenção de outras doenças. E há também a função enzimática. As enzimas são proteínas que atuam como moléculas reguladoras das reações biológicas. Entre as proteínas com funções enzimáticas, nós podemos citar a lipase, que são enzimas digestivas que transformam os lipídios em suas unidades constituintes, né, como ácido graxo e os gliceróis. Mas nós vamos voltar a falar sobre isso e sobre as enzimas na nossa próxima aula, que será sobre enzimas, proteínas reguladoras de reações biológicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o canal, dá aquela curtida, compartilha e até a próxima!